Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu creio que você já sabe, né? Esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal este que tem mais de 150 vídeos à sua disposição, tá bom? Então, eu quero hoje convidar você mais uma vez para se inscrever no canal. Com certeza, fazendo isso, você a- pode assistir um vídeo, né, que vai lhe edificar. Temos mais de 150 vídeos à sua disposição. Se você já é inscrito, não se preocupa. Se você for tentar se inscrever novamente, termina cancelando a sua inscrição, tá bom? Então, estamos trazendo hoje, claro, não podia ser diferente, um vídeo sobre as festividades do Natal, tá bom? Então, eu coloquei Aleluia, Jesus nasceu. Você comemora o Natal? Aí eu pergunto, por que você comemora, certo? Então, é muito bom a gente comemorar ou fazer qualquer coisa, seja para Deus ou para os homens, fazermos conscientes daquilo que estamos fazendo. E nada melhor do que celebrar o Natal consciente, certo? Deixa eu dizer algumas coisinhas para você. Meus filhos, eu os criei no Evangelho, porque quando eles eram ainda muito novos, eu me converti ao Evangelho, eu e minha esposa. E eu nunca disse para eles que Papai Noel existia. Sempre disse a verdade. Papai Noel é uma fantasia. Papai Noel não existe, certo? Então, é uma lenda criada. E que o verdadeiro aniversariante é Jesus. Então, meus filhos se criaram, estão aí já formados, né? A maioria casados, tendo a sua própria vida, mas não tiveram essa ilusão de que quem dava os presentes era Papai Noel. Não. Eu sempre fui claro e disse para eles: olha, quem dá o presente é papai, é mamãe, são os parentes, mas esse Papai Noel não existe. Então são coisas assim que a gente precisa ter consciência, né? Então, vou perguntar mais uma vez: você comemora o Natal? Por que comemora? Então, talvez você esteja perguntando também. E aí você, pastor, comemora o Natal? Assista o vídeo até o final que você vai saber se eu comemoro ou não comemoro o Natal, tá bom? Então vamos em frente. Vamos nós. Eu coloquei um relato bíblico, né, porque não poderia ser diferente. É a Bíblia quem nos atesta que Jesus nasceu, né, e que Jesus viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E então eu preciso trazer sempre o relato bíblico quando eu vou falar alguma coisa sobre Jesus. O nascimento de Jesus, eu coloquei aí, é descrito em Mateus 1, 18 a 21 e também em Lucas, capítulo 2, versos 10, 12 a 12 e também os versículos 23 e 25. Ocorreu ali que Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José, mas ficou grávida pelo poder do Espírito Santo antes que eles se unissem. Bem, você já deve saber a história, muito contada, não somente por evangelhos, mas é a Bíblia que conta e muitas pessoas sabem. José queria abandonar Maria, mas o anjo do Senhor apareceu a José e disse: não abandone a sua esposa, né? A mulher que está prometida para você. O que nela está acontecendo é obra do Espírito Santo. Então, José, um homem de Deus, creu de todo o coração, aceitou Maria e criou Jesus junto com Maria, tá bom? Então, muito bom nós termos essa consciência, né? De o que é realmente o Natal, tá bom? Bem, vou trazer algumas coisas importantes para você ficar conscientizado. O Evangelho, conforme eu já mostrei num texto aí, o Evangelho confirma que o nascimento de Jesus ocorreu durante o governo de Herodes, o Grande, certo? Esse rei morreu no ano 4 ou 3 antes de Cristo. Então conclui-se que Jesus não poderia ter nascido depois desse tempo. Então, pode-se apontar o nascimento de Cristo antes de 3 ou 4 antes de Cristo, certo? E não no ano 1, conforme convencionalmente alguns o fazem.
certo? Estou trazendo isso para você entender que não há uma data precisa do nascimento de Jesus, nem na história, nem a ciência conseguiu ainda descobrir isso. Existe até alguns que dizem que Jesus, que vendo o contexto histórico e tudo, na verdade esse fato deve ter ocorrido entre os anos 8 até 3 antes de Cristo, certo? Mas não tem nada confirmado sobre isso, tá bom? Então vamos nós, não há uma confirmação a não ser essa da história, porque quando vai se casar com a história, esse rei, o Herodes o Grande, viveu e governou nessa época que eu estou colocando aí para você, tá bom? Então não se sabe ao certo qual o dia do nascimento, nem o ano do nascimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Outra pergunta que eu coloco para você dizendo assim: Jesus nasceu em 25 de dezembro? Será que ele nasceu? Então eu respondo aí dizendo: é claro que não. Todos os que estudam esse evento, sabem que Jesus não nasceu que há pouquíssima probabilidade de Jesus ter nascido em 25 de dezembro, certo? Por que isso? Porque quando se vê o calendário judaico, né? Naquela época de 25 de dezembro, seria uma época em que os pastores não estariam no campo, porque o clima não seria propício para que eles pastoreassem, né, as suas ovelhas no campo. Então, eles estariam recolhidos. E a Bíblia é clara mostrando que os anjos apareceram aos pastores, certo? Então, vamos ao relato real, né, do que aconteceu para a fixação dessa data de 25 de dezembro, para que você fique entendendo. Então, a data de 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus Cristo, foi fixada pela Igreja Católica em 525 depois de Cristo, para coincidir com as festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou a comemoração. Então, deu aí para você perceber que até o ano 525 não se tinha uma data para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, nem era uma festa badalada como é hoje, tá bom? Bem, então você deve já estar se perguntando, então, pastor, o senhor comemora o Natal, se o senhor não já tem certeza absoluta que não se tem uma data correta sobre isso? Calma, assista o vídeo até o final que você vai saber se eu comemoro o Natal ou não, tá bom? E quais as justificativas que apresento se é que eu comemoro, tá bom? Vamos em frente. Bem, segundo Toby Hudson, Jesus Cristo é um nome que desperta a curiosidade de todos. E no mundo da ciência e da história, não poderia ser diferente. Em busca dos vestígios deixados por esse homem, Jesus, né? Diversos pesquisadores já fizeram descobertas interessantes e algumas até hilariantes. É claro, eu não vou trazer aqui essas descobertas, eu posso em um outro vídeo, se você me questionar, eu fazer um vídeo só para isso, mas, bem, a ciência e a história sempre despertou, né, essa curiosidade na ciência e na história para pesquisar se realmente esse homem existiu. Mas será que ele existiu? Então vamos ver alguns fatos. Existem muitos fatos, tanto científicos como históricos, né? Que eu poderia citar aqui mais de 15, né? Fatos científicos e históricos que podem constatar que Jesus existiu. Mas eu vou citar apenas um, que é bastante confiável, eu gosto de coisas confiáveis, né? Então nós vamos aqui. Eu vou agora para um relato, né? Que é o testemunho do historiador judeu José. Historiador judeu Joséfo, ele viveu na época em que Cristo também estava realizando o seu ministério. E ele diz assim: havia neste tempo Jesus, isso é testemunho de Joséfo, historiador judeu, Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios.
ele era o Cristo. Esse é o testemunho de José. Então, para mim, basta esse testemunho histórico, né? Um historiador judeu que viveu na época e que, um pouco depois, claro, do nascimento de Cristo, mas que atesta que ele existiu, né? Nesse tempo existiu esse Jesus, tá bom? Então, para mim é bastante esse testemunho porque ele é muito real, muito verídico e a minha curiosidade acaba-se por aí, tá bom? Então, o fato é que Jesus existiu. Eu não sei em que data ele nasceu, em que ano ele nasceu, mas ele existiu. Vamos em frente? Bem, então você devia estar perguntando, então, pastor, o senhor comemora o Natal? E aqui está a minha resposta. Eu comemoro o Natal, sim, certo? E quero desejar a você Feliz Natal, boas festas, certo? É claro que depois do Natal eu vou fazer um outro vídeo lhe desejando Feliz Ano Novo, mas já estou desde já desejando a você Feliz Natal, boas festas. Aí você agora deve estar se perguntando, oxê, pastor, por que... Veja o meu oxente, né? Nordestino. Oxente, pastor, por que o senhor comemora o Natal se o senhor tem convicção de que ele não nasceu em 25 de dezembro, Jesus, e tal? O senhor tem pesquisado na história e tem visto isso, e por que comemora? Vamos responder, tenha calma, fique até o final que você vai saber por que eu comemoro o Natal, tá bom? Bem, por que eu comemoro o Natal? Essa é a minha resposta, né? Eu comemoro o Natal porque o céu comemorou. Eu comemoro o Natal porque os anjos mandados por Deus nessa grande comemoração do nascimento do Cristo, o Deus vivo, os anjos louvaram a Deus, o Cristo, o Deus homem, certo? Os anjos louvando a Deus anunciaram aos pastores essa nova de grande alegria e os pastores foram vê-lo e confirmaram que ele estava na manjedoura, certo? Isso é fato que está comprovado na Bíblia. E os astrólogos ou os magos o homenagearam. Vieram do Oriente, viram uma estrela brilhando, seguiram aquela estrela. Depois, se você me questionar, eu falo que fenômeno era esse, essa estrela, certo? Do ponto de vista científico. Mas esse relato tanto está em Mateus como também está em Lucas, capítulo 2, versos 1 até o 20. É bom que você leia o texto todo para você entender sobre o nascimento de Jesus e por que eu comemoro. Eu comemoro justamente porque esse relato aí de Lucas, capítulo 2, versos 1 a 20, mostra que o céu comemorou, os anjos louvaram a Deus, comemoraram também, anunciaram aos pastores, os pastores foram vê-lo, e os astrólogos, os magos da época, os 3 reis magos, foram homenageá-lo e levaram ouro, incenso e mirra para ele. Isso é fato comprovado nos evangelhos, tá bom? Então, é por isso que eu também devo comemorar o Natal e desde já lhe desejo Feliz Natal e um ano novo cheio de felicidade, certo? Para você, para sua família. E quero dizer que eu não comemoro, talvez você fica perguntando, e como você comemora, pastor? Bem, eu não comemoro como muitos comemoram, porque alguns usam todos esses símbolos, né, que o mundo criou para o Cristo, para comemorar o nascimento de Cristo, e muitos deles não existem. Por exemplo, Papai Noel é uma lenda, a árvore de Natal, existe controvérsia sobre se a árvore de Natal não era um símbolo pagão, tal, tal. Claro, eu não sou muito de ir atrás dessas coisas, o importante é comemorar o nascimento de Cristo, certo? Eu não sou daqueles pastores radicais que ficam dizendo, não vou comemorar porque é pagão, o Natal é pagão, o Natal não é pagão. O que é pagão são alguns símbolos, né, que colocam lá na comemoração do Natal, mas eu não preciso disso, a alegria está aqui no meu coração, certo? A felicidade de saber que o meu Cristo nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e está vivo, né, conforme o testemunho bíblico. Essa é a minha grande alegria
Então é por isso que eu comemoro sim o Natal. Não como muitos comemoram, também não gosto do Natal de propaganda comercial, não gosto desse Natal do capitalismo, nem também do comunismo, que o comunismo não comemora Natal. Bem, então, não comemoro como muitos comemoram, mas comemoro com alegria, felicidade, junto com a minha família, na igreja a qual faço parte, é, porque com certeza é um momento de muita felicidade para todos nós, certo? Não sabemos a data, o ano, nem o mês, nem o dia em que Jesus nasceu, mas isso não importa. O importante é que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e está vivo e vivo para nos dar a salvação eterna nele, tá bom? Deus abençoe, não se esqueça, até a próxima, você já sabe, esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que conforme está passando aí na sua tela, tem diversas coisas, são mais de 150 vídeos sobre diversos assuntos. Então você é bem-vindo ao nosso canal. Você não paga nada com isso se você se inscrever, mas se você já é inscrito, não precisa se preocupar, porque quem já é inscrito, se tentar se inscrever, cancela a inscrição já existente, tá bom? Então, grande abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.